Fala galera, eu sou o Suásili de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do SCP Resolve. E no vídeo de hoje nós temos uma questão da prova de 2016, logo que nós chamamos de terceira aplicação. Presta bastante atenção, porque são temas que eles têm por característica mesclar. Isso é uma característica muito forte na prova do Enem nos últimos anos, mesclar, por exemplo, diversas áreas do conhecimento. E dessas diversas áreas, por exemplo, alguns temas são muito recorrentes, como nós vamos ter, por exemplo, essa ideia de justiça, cidadania, equidade e tudo mais. Fechou? Vamos aqui para o texto. Quando refletimos sobre a questão da justiça, algumas associações são feitas quase intuitivamente, tais como a de equilíbrio entre as partes, o princípio de igualdade, a distribuição equitativa. Mas logo as dificuldades se mostram. Beleza? Quais são as dificuldades? Isso porque a nossa sociedade, sendo bastante diversificada, apresenta uma heterogeneidade tanto em termos das diversas culturas que coexistem em um mundo interligado, como em relação aos modos de vida e aos valores que surgem no interior da mesma sociedade. Veja, olha o problema que ele coloca para a gente. Ele coloca assim, quando a gente pensa na ideia de justiça, automaticamente alguns princípios surgem. Tipo, se a gente começar a bater um papo, eu e você agora, a gente começa a bater um papo sobre a ideia de justiça, normalmente você vai falar sobre equidade, a ideia de igualdade de tratamento, você vai falar sobre a questão dessa equivalência de valores e direitos. Concorda? Só que ele começa a apresentar o seguinte, isso é muito bonito, mas na prática vai acontecer diferente. Primeiro que o mundo, a sociedade, ela é muito diversificada. A sociedade é heterogênea. E eu tenho um tipo de sociedade, isso é um dos maiores desafios, por exemplo, em relação a direitos humanos e outras formas de direitos. Eu tenho uma sociedade que, por ser muito heterogênea, é muito difícil você manter princípios que coexistam diante de tamanha diversidade. Viu como ficou mais simples? Vamos lá para o texto, o comando. A relação entre justiça e pluralidade, que é o que a gente está discutindo no texto, lembra? A noção de justiça, de igualdade de tratamento e tudo mais, diante de uma sociedade cada vez mais plural, está indicada em que circunstância? A gente pode observar. A gente vai colocar, a complexidade da sociedade limita o exercício da justiça e a impede de atuar em favor da diversidade cultural. Gente, percebe como esse uso do termo impede aqui, ele se transforma em algo muito complicado? Ele pode dificultar. Pode o desafio ser muito maior, mas impedir é algo muito complicado. Você tem a questão, até a própria questão da limitação, né? Isso torna um desafio maior, mas é muito difícil falar, por exemplo, em impedimento ou limitação. Compreende o que eu quero dizer? Observe a letra B como ela vem diferente. A diversidade cultural e de valores torna a justiça mais complexa e distante de um parâmetro geral orientador. Num primeiro momento, pode parecer para o aluno que estou falando a mesma coisa, mas não é. Porque assim, a justiça ela existe. É claro, olha o que eu coloquei para vocês, ela é cada vez mais complexa. E pelo fato da sociedade ser completamente diversificada, heterogênea, obviamente é muito difícil você colocar um parâmetro só. Olha, essa regra aqui, como queriam os iluministas, né? Aquela ideia kantiana de uma razão universal e tudo mais. Eu tenho que entender exatamente as particularidades de cada cultura. Eu não posso tratar toda a sociedade de uma única forma, senão eu vou estar cometendo etnocentrismo, compreende? Então, assim, a partir desse momento, é devido à diversidade cultural que a justiça ela vai se transformar em algo cada vez mais complexo. E aí eu tenho meu gabarito. Percebeu? É diferente do que foi discutido, por exemplo, na letra A, que fala de um impedimento da justiça, senão não faria muito sentido. Aí ele coloca, né? O papel da justiça refere-se à manutenção de princípios fixos e incondicionais em função da diversidade cultural de valores. Eu não posso marcar isso, até porque, na verdade, vai dizer que a justiça não vai mudar e não vai se adaptar a essa diversidade. Não faz sentido nenhum. O pressuposto da justiça é fomentar o critério de igualdade, a fim que esse valor torne-se absoluto em todas as sociedades. Gente, é uma questão de interpretação de texto, porque ele está falando exatamente na questão de diversidade. Como é que eu posso transformar em igual, absoluto, na verdade, um único valor para todas as sociedades? Falso, né? E, consequentemente, a letra E, o aspecto fundamental da justiça é o exercício de dominação e controle. Completamente contrário, fala sobre diversificação e respeito à heterogeneidade. Percebeu?
evitando a desintegração de uma sociedade diversificada, consequentemente falso. Eu tenho repetido muito isso aqui no SP Resolve. Se você entender a ideia central do texto, você consegue matar todos os gabaritos tranquilamente, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê logo logo. Valeu, gente, até mais!